Iniciaremos agora a aula de geometria, dando sequência aos ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, a gente vai ver aqui os pares de ângulos que são correspondentes, opostos pelo vértice e suplementares, observando tudo isso a partir da imagem. Então, a gente pode dizer que esses ângulos que são correspondentes e opostos pelo vértice, eles são congruentes. O que significa dizer congruentes? Que eles possuem a mesma medida. E eu procurei demonstrar isso observando aqui, separando pelas cores. Então, vamos ver primeiro os ângulos que são correspondentes. Então, ângulos correspondentes são congruentes. O que é congruentes? Que possuem a mesma medida. Então, na imagem, quais são os ângulos que são correspondentes? Ó, ângulo A, marcado em roxo, com ângulo E. Ó, um dentro, outro fora. A e E são correspondentes. Ângulo C e G. C, cinza, e G, cinza. Ó, um dentro e outro fora. São correspondentes, possuem a mesma medida. Se eu digo que esse ângulo tem 120 graus, esse também vai ter 120 graus, tá? Eles possuem a mesma medida, são correspondentes, então são congruentes. Ângulo B e F são correspondentes. E ângulo D e H também são correspondentes. Então, vejam só. Ângulos correspondentes são ângulos de mesma medida. Aqui tá, ó, um dentro, outro fora, ó. E são chamados de correspondentes. A com E, B com F, D com H, C com G. Agora vamos para ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice também são congruentes. Possuem a mesma medida. Por exemplo, os ângulos que são opostos pelo vértice. A e D, ó, um de frente ao outro, aqui está o vértice. Ângulo A com ângulo D, opostos pelo vértice. B e C, opostos pelo vértice. F e G, aqui está o vértice, um de um lado, de frente para o outro, mesma medida, são congruentes. E E e H também são ângulos congruentes. E por último, os ângulos suplementares são ângulos que somados, eles são iguais a 180 graus. A soma dos dois ângulos forma 180 graus. Então, geralmente, ó, ângulo A com ângulo B, um ao lado do outro, 180 graus. Ângulo C com ângulo D, um do lado do outro, 180 graus. Aqui também, ó, se eu vou observar a reta dessa forma, esses dois ângulos aqui, ó, são suplementares. Esses dois ângulos aqui também são suplementares. Esse ângulo com esse, suplementar. Esse com esse, também são suplementares. Então, eles que estão lado a lado são suplementares. Mas eu posso pegar eles separados também, ó. Se eu pego B, por exemplo, ângulo B, tá aqui desse lado, com o ângulo E que tá do lado oposto. Esse ângulo B e E, eles também são suplementares. Vou pegar outro exemplo, ó. C com H. C e H. Juntando essa medida, veja que aqui ele é bem aberto e esse aqui ele é menor. E se eu complementar, ó, esse com esse é a mesma medida desse. Se juntar esses dois, ângulos suplementares. Então, aqui eu tenho várias formas de montar esses ângulos que são correspondentes, congruentes e suplementares. Os ângulos que formados são iguais juntos, as suas medidas, eles formam 180 graus, um ângulo raso, tá bom? Vamos passar para a atividade. A gente vai começar agora a página 220 do livro e a gente vai começar vendo aqui qual a atividade pedida para que possa ser respondida. Então, a primeira questão. Na figura abaixo, as retas R e S são paralelas cortadas pela transversal T. Então, retas paralelas cortadas pela reta transversal. Então, de acordo com a imagem que nós vimos agora, tá certo? Do que eu pedi. Está um ângulo de um lado, outro do outro. Vejam aqui, ó. Vejam o tamanho da abertura. Vocês podem até conferir com o transferidor. A gente pode dizer que o ângulo, aqui está marcado o ângulo alfa, esse Azinho,
e esse B é chamado de ângulo beta. Então, se a gente observar esses ângulos, tem 4 opções de resposta. Aí pergunta se eles são somadas as duas medidas dá 90 graus, se as duas medidas somadas dá 180 graus, se um é igual ao outro, a mesma medida, ou se 270 menos o ângulo B dá o ângulo alfa, beta dá o ângulo alfa. Então, aqui vocês vão observar, ó, tá de um lado, outro do outro. O que é que vocês acham que eles são? Somados dá 90, então marca um X aqui na alternativa certa. A outra questão, a questão número 2, é sobre medidas, sobre o que eu falei aqui há pouco tempo na imagem. Então, aqui a gente tem, ó, que a gente viu há pouco tempo, tá aqui. E pra gente perceber, observe as retas RS, que são paralelas, determine as medidas dos ângulos, ó. Esse, 120, igual ao Y. Então, se aqui é 120, o Y também é 120. 60 igual a X. Se eles são correspondentes, eles têm a mesma medida. Então, a gente viu isso agora com ângulos correspondentes. Agora aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice. Tem a mesma medida. Então, M tem a mesma medida de N. Mas quanto é M ou N? Se a gente observar aqui, eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Um de um lado, outro do outro. Se aqui é 45, então esse também é congruente a ele. Então, consequentemente, os três têm a mesma medida de 45 graus. Na atividade 3, nas figuras abaixo, as retas RS são paralelas, tá? Calcule os valores de A e B. Então, aqui eles são... aqui eu tenho dois ângulos opostos pelo vértice. Aqui é 135, aqui é 135. Se esse ângulo é 135, a gente pode observar o seguinte, que esse ângulo de 135, esse B, é a mesma medida aqui desse, ó, que vai ser 135. Se aqui é 135, quanto falta para 180 graus? Então, aqui o A é quanto falta para 180 graus a partir do 135. Eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui, ó. Esse ângulo é igual a esse. Se aqui é 127, quanto falta para 180, tá? É o B. E o 127 é oposto pelo vértice ao A. Então, eles têm a mesma medida. E eu vou usar o mesmo raciocínio para cá, ó. Ângulos opostos pelo vértice, esse ângulo tem a mesma medida desse aqui, ó. Se aqui é 60, quanto falta para 180? A medida que falta é esse e esse também. Então, essa é a atividade proposta para a aula, tá? Espero que vocês compreendam a atividade simples. E na próxima aula nós teremos correções dessas atividades. Então, é importante que todos façam e deixem registrado, tá bom? Então, boa atividade a todos.